para que a palestra da nossa amiga Maíse possa ser transmitida. Então, aqueles que aqui vêm pela primeira vez, nós pedimos a gentileza de desligar os seus celulares ou colocar no modo avião, para que não atrapalhe o transcorrer da nossa noite. São 50 minutos que passam tão rápido, e com a nossa amiga que ainda passa mais rápido ainda. Pedindo também que não bebam nem consumam nenhum tipo de alimento no auditório, nem ande pelos corredores, para que a nossa palestra também seja bastante proveitosa. E se houver necessidade do uso do toalete, logo ali à minha esquerda estão disponíveis para quem necessitar. Sendo assim, eu os convido para a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta noite na casa de Maria, essa casa que abre as suas portas para todos nós, aprendermos um pouco mais sobre sua doutrina. Nesta noite, Senhor, em especial, pedimos pela nossa amiga Maíse, que seus mentores estejam ao seu lado, para que ela tenha condições de trazer tudo aquilo que preparou. E da nossa parte, que estejamos bastante atentos, para aprendermos um pouco mais sobre sua doutrina. Sendo assim, Senhor, pedimos sua permissão para iniciar o trabalho da quinta-feira, dando graças a Deus. Como eu disse na minha prece, hoje nós temos a imensa satisfação de receber a nossa grande amiga Maíse, e eu vou passar a palavra para ela. A palavra é sua, minha amiga. Gente, 52 anos depois de começar a fazer palestra, eu tentando descobrir como é que ligava, para vocês verem. Amigos, sou Maíse. Hoje vamos falar um pouco sobre socorro espiritual, que é exatamente aquilo que todos nós buscamos um dia, quando chegamos à casa espírita pela primeira vez. Quem não nasceu num berço espírita, com certeza, através das dificuldades, foi trazido até o local que um dia o seu coração há de ter escolhido para que alguém pudesse nos falar de estudo, de trabalho. Mas é óbvio que nós trazemos as nossas necessidades, as nossas lutas e, claro, para que tudo seja superado, os espíritos amigos nos dizem: é preciso seguir em frente, trabalhar da melhor maneira possível. O que nem sempre é possível, porque nós temos também nossos tempos difíceis na Terra, que infelizmente às vezes nos afastam das tarefas que são o nosso compromisso maior. Há muitos anos atrás, quando Chico Xavier começava a sua tarefa de psicografia, ele estava sentado com uma pilha de papéis em branco, um pequeno lápis e uma vela acesa à sua frente. E ele começou a psicografar uma mensagem. De repente, ele se distraiu por um instante e olhou a chama da vela que estava na frente dele. E, para sua surpresa, ele viu a chama da vela completamente embaçada. E ele se assustou. Ele ainda era jovem, mas havia alguma coisa de errado com a sua vista. Dr. Bezerra de Menezes apareceu. Olhou o olho do Chico, examinou detidamente e disse: "Ih, meu filho, a sombra, sabedora da tarefa que você está iniciando, arruinou o seu olho." Nem preciso dizer a vocês que a sorte dos espíritos é que era o Chico, porque se fosse Maíse, eu pegava o lápis e dizia: aproveito para lhe devolver esse lápis, não quero saber de trabalhar recebendo espírito nenhum, porque eu mal comecei, o meu olho está arruinado. Mas não, era Chico, não era Maíse. Aí o Chico começou a chorar. Dr. Bezerra fez massagem no olho dele e disse: "Meu filho, esse olho vai lhe trazer lutas por toda a vida.
E quem, na década de 60 e 70, não acompanhou Chico Xavier nas raras aparições na televisão, sempre com um lenço de pano na mão, passando o lenço no olho, e do olho saía um líquido escuro, preto. Era o olho dele desaparecendo aos poucos. Isso seria motivo para não fazer mais nada na vida, mas foi motivo para que ele continuasse na sua tarefa a vida inteira. 92 anos de vida, 78 anos de mediunidade. Exercida, praticada, exemplificada. E claro, mostrando ser uma alma diferente, porque quando nós damos uma topada no pé, já dizemos, mas ontem eu assisti a palestra, anteontem eu tomei passe, como que eu levei essa topada? Eu conheço poucas religiões onde as pessoas são tão me dá aqui que eu te dou de volta, como a doutrina espírita. Como nós, quando somos espíritas. Porque a doutrina é um corpo de leis extraordinário que está acima de tudo. Mas a nossa confusão é que nós achamos que para receber nós estamos sempre dispostos. Para doar, nem sempre. E é claro, isso sempre existiu. Os amigos espirituais contam que quando Jesus curou os 10 leprosos que o procuraram, apenas um dos 10 tinha real merecimento para ser curado. Mas estavam os 10 juntos e por causa do merecimento de um, Jesus curou os 10. Mas adivinha qual foi o único que voltou para agradecer a Jesus? O que tinha merecimento. Porque ele tinha entendimento da beleza do milagre que havia sido realizado. Os outros 9 foram à vida e quem sabe tenham ficado doentes novamente, apesar do extraordinário socorro espiritual que receberam naquele dia em que foram curados. Antigamente, existia em toda a casa espírita o chamado trabalho de cura. Mais tarde, os espíritos corrigiram esse nome, pediram que chamássemos de tratamento físico espiritual, porque nem sempre era natural que a cura acontecesse. Muitas vezes os amigos espirituais não podiam curar a pessoa. E quando se chamava trabalho de cura, a pessoa já entrava lá achando que ia ficar curada, de qualquer maneira. E a espiritualidade percebia que às vezes, e quase em todas as vezes, a grande dificuldade para curar o encarnado era o próprio encarnado. Era a sua atitude psíquica, mental e espiritual. E aí entramos no momento de merecimento. Porque é preciso ter merecimento para conseguir aquilo que nós pretendemos. Às vezes, há quem fique curado sem merecer, pelo menos na nossa opinião, mas terá que fazer algo para continuar seguindo, tendo obtido o merecimento. Ao longo dos anos, na Comunhão Espírita de Brasília, onde sempre estive, vi muita gente questionar orientações espirituais. E quando os espíritos diziam, não faça tal coisa, e a pessoa fazia, corria por conta dela o risco, a responsabilidade. Às vezes, cirurgias que os espíritos amigos percebiam não era a hora de fazer, mas a pessoa insistia. Ela ia atrás da perturbação que não estava programada, mas ela ia atrás, porque ela achava que ela é que tinha o livre-arbítrio, ela é que tinha que decidir. Nem sempre nós sabemos o que é melhor para nós,
Mas os nossos protetores, os nossos mentores, têm mais experiência do que nós. Eles sabem, porque nos ajudaram a programar as existências, e principalmente esta atual existência, em que nós viemos do passado para progredir em definitivo, e não estamos conseguindo, porque cada um de nós tem as suas queixas, cada um de nós tem as suas lutas não resolvidas, mas ainda assim é preciso continuar. Muitas vezes eu vi o Dr. Bezerra de Menezes, eu comentava há pouco com o Otávio, através de Dona Irene Carvalho, através de quem as orientações espirituais ao longo de muitos anos na comunhão eram dadas, eu vi o Dr. Bezerra de Menezes dizer: a cura do câncer é tão fácil. Eu ficava doente com isso. Eu dizia: meu Deus, por que ele não fala? E até hoje eu fico: meu Deus, o que será? O que será que é o nó que nós ainda não conseguimos perceber? Eu tenho certeza que é uma mistura do físico com o psíquico, com a emoção, e uma vez talvez controlado tudo isso, a cura apareça. Mas muitas vezes vi pessoas ansiosas por continuar na Terra, sabedoras de que não ficariam na Terra. E os espíritos não enganavam, não. Diziam ali que a pessoa ia desencarnar, mas é claro, daquele jeito que os espíritos amigos gostam de dizer, né? E o mundo espiritual é lindo, quantas almas esperam por você. Teoricamente é maravilhoso, mas na prática a gente não quer saber. O que eu conheço de espírita que tem pavor de morrer, minha Nossa Senhora. Às vezes amigos meus que não têm religião dizem assim: eu invejo vocês espíritas, nossa, vocês não têm medo de morrer. E eu, para os mais chegados, eu digo: não, o espírita tem pavor, porque ele conhece os detalhes. Se fosse só pucutufo e morreu, acabou, seria tranquilo. Mas a gente sabe as nuances, a gente sabe que a nossa consciência vai falar de nós. Nós vamos ter que contar como foi a nossa vida na Terra para os nossos protetores. Me lembro de Maria Dolores, essa alma querida, essa poetisa do além, que através do Chico Xavier contava: quando eu desencarnei, eu tinha tantos sonhos que não tinham se realizado. Eu queria ser amada, nunca fui amada. Eu queria ser compreendida, ter formado uma família, nada disso aconteceu. Mas quando eu voltei à verdadeira existência, os amigos espirituais perguntaram: e você, Maria Dolores, que volta da Terra agora, que notícias você nos traz da Terra? E aí começaram a perguntar: você confortou? Você consolou? Você ajudou? E ela no final diz: que mentira, Senhor, a minha vida na Terra. Eu apenas quisera ser amada, não amara a ninguém. Ela foi amiga de Divaldo Franco, e Divaldo diz que era uma pessoa maravilhosa. E, no entanto, na pátria espiritual, foi chamada a atenção. A minha avó paterna era espírita desde a década de 30 do século passado. Ela morreu com 90 anos e tempos depois ela transmitiu uma mensagem para a família, dizendo: mesmo tendo chegado aqui com 90 anos, tendo tido a minha vida inteira como trabalhadora dos passes do centro espírita onde eu trabalhei, me perguntaram: e o que você fez do corpo que você teve na Terra? Gente, imagine você morrer com 90 anos e tem que dar satisfação. Mas ela, na mensagem, conta para a família toda: eu tive que dar satisfação de como eu tinha agido. Minha avó foi uma pioneira da homeopatia.
Ela se tratava na homeopatia desde sempre. Ela enterrou 3 médicos. Os médicos morriam e ela ficava. E morreu lúcida. Mas perguntaram a ela na Pátria Maior: o que você fez do corpo que você teve na Terra? Consigo mesmo. E hoje parece uma tranquilidade, porque ou nós somos jovens, ou temos muita saúde, achamos que tão cedo nós vamos desencarnar, mas sabemos que esse dia chegará para todos nós. Uma vez, fazendo uma palestra, há muitos anos atrás, eu disse assim, no meio da palestra: a morte fatalmente virá para todos nós. Quando a palestra acabou, um amigo espiritual me disse: minha filha, não diga fatalmente, a morte nada tem de fatal. A gente acha que sim, mas não. Aí a minha teoria, que eu guardo sempre comigo, é: a melhor morte é a pucutufe. Pucutufe, você caiu dura, morreu. Mas, às vezes não, porque há quem precise da doença para se acostumar à ideia de deixar o corpo. A família começa a aceitar a ideia de que aquele corpo não vai dar. Então, é preciso cuidado, porque, teoricamente, pucutufe é ótimo. Morrer dormindo é ótimo, na minha opinião, mas nem sempre. Uma vez, numa palestra, eu disse: gente, tem coisa melhor do que morrer dormindo? A quantidade de mulheres que depois me contaram que jogaram fora as camisolas velhas e compraram camisolas novas não está no gibi. Porque elas queriam, morrendo, dormindo, que os espíritos, quando viessem buscar, encontrassem elas numa camisola bonita. Só mulher para pensar nisso. Só mulher. Mas renovaram as camisolas. Quem dera que fosse simples assim. Eu tenho uma querida amiga, prima, que está vivendo seus últimos dias na Terra. E ela está numa tranquilidade impressionante. E ela comentou comigo pelo telefone: Maíse, como você diz nas palestras que você faz, eu já estou de mala pronta. E eu vou feliz porque a vida me deu muito mais do que eu merecia. Eu fui tão feliz. E eu percebi que o marido, os filhos, os netos é que estavam precisando de uma palavra. Ela não. A sinceridade, a tranquilidade da alma que sabe que fez tudo que era possível para ser feliz, fazendo os outros felizes. Socorro espiritual, nós queremos sacar como se entrássemos num banco onde não temos conta, mas exigimos um empréstimo. Para que nós tenhamos merecimento, precisamos algo fazer pela vida, pela esperança, pela beleza que nós podemos e devemos transmitir. Senão, não terá adiantado nada. Nós voltaremos à Terra quantas vezes forem necessárias. Sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais sairemos. E as pessoas, claro, perguntam: mas você tem 52 anos de palestra, o que você pretende para uma próxima vida? Eu digo: olha, primeiro eu vou ficar 800 anos embaixo de uma mangueira, olhando as pessoas passarem, empolgadas, estou indo para a Terra, e eu calada, só dizendo: vão com Deus, vão com Deus. Calada, eu lá vou dizer que a Terra é uma complicação? De jeito nenhum. Vão com Deus. E para outra existência, eu falei: daqui a muitos séculos, quando eu voltar, só quero 3 coisas: rica, magra e casada com Paul Newman. O resto não tem problema.
Para quem é jovem, Paul Newman foi um grande ator de Hollywood, um homem lindíssimo, um homem muito correto, que fez muita caridade com o dinheiro que ele tinha. E, claro, eu não vou tirar ele da esposa dele, ela está com 92 anos, e outro dia o filho deles disse: ah, minha mãe não sai mais de casa. Se você fosse casada há 60 anos com Paul Newman, você ia sair de casa depois que ele morresse? Claro que não. Mas querem que ela saia, que ela se empolgue. Não dá para se empolgar. A realidade é que todas as vezes que eu vi os espíritos amigos falarem, confortando alguém na hora do socorro espiritual, era sempre na certeza da promoção daquela alma a uma vida mais alta, a deixar o desânimo, a deixar a desistência e continuar. Ontem, casualmente, eu fui assistir uma peça de teatro com o ator Otton Bastos. Ele está com 91 anos. Excelente ator. 1h30 em pé no palco, contando a sua história. A história da sua geração, de luta, de tranquilidade, em acreditar. Ele foi o grande corisco de Glauber Rocha no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. E, no final, quando ele conta toda a sua história, durante 1h30, ele confessa: eu estou exausto, mas eu sou Otton Bastos, tenho 91 anos e não me entrego nunca. E aí você percebe que a nossa cabeça, quando não se entrega, vai muito longe. Porque nós viemos neste intervalo, nesse mergulho temporário num corpo de carne, para continuar avançando. É claro que vai chegar um dia que eu vou chegar aqui desesperada, talvez, angustiada, sofrida. Vou pedir uma orientação, vou pedir ao Otávio que converse comigo para me confortar, mas nem sempre. Se nos outros momentos eu estiver pronta para ajudar, para servir, para perguntar como essa casa que um dia meu coração escolheu pode ser beneficiada pela minha presença, então estarei bem. Se Chico tivesse desistido naquele dia em que a chama da vela apareceu embaçada, nós não teríamos doutrina espírita. Porque os livros que Kardec organizou, a começar por 1857, hoje não nos ajudariam. Mas as 412 obras psicografadas através do Chico nos trazem até hoje ao nosso dia a dia e a beleza que a nossa vida pode e deve ter. É muito importante que nós estudemos doutrina espírita, que nós releiamos as obras espíritas, que a cada 2 anos, por exemplo, nós peguemos os livros de André Luiz e vamos reler, porque ali está todo um mapa da espiritualidade superior e sofredora. Encontrando Raul Teixeira, o grande orador espírita, hoje afastado por dificuldades de saúde, fizemos um trabalho juntos em agosto no Maranhão. E ele foi grande amigo de Ivone Pereira, a médium maravilhosa que psicografou tantas obras, inclusive um clássico da doutrina, Memórias de um Suicida, em que o escritor Camilo Castelo Branco suicida com um tiro no ouvido porque não aceitava a cegueira, achava humilhante ter ficado cego, escreveu através dela. Mas eles costumavam tomar café juntos na casa dela. E ele me contava que na última vez em que estiveram juntos, ela morreu 1 semana depois, ela o abraçou e disse: Raul, como é que alguém pode viver na Terra sem acreditar que somos imortais?
que o melhor sempre acontecerá em nossas vidas. E ela, com aquele olhar sonhador, de quem já sabia intuitivamente que na semana seguinte estaria de volta, inesperadamente, através de uma crise de coração, ao mundo espiritual. E estávamos tomando café juntos e o Raul disse: Maíse, como é, não é? Que existem pessoas que dizem: eu já fui espírita. Eu juro a vocês que é uma coisa que me intriga. Como é que a pessoa pode ter sido espírita e não ser mais? Não consigo entender. É como você estar numa universidade, trancar a sua matrícula e resolver voltar para o ensino médio ou até para o jardim de infância. Mas nós ainda somos problemáticos, porque quando os amigos espirituais nos dão orientações que nós não queremos ouvir, ficamos contrariados. Começamos a desacreditar do médium que recebeu a mensagem. E hoje, infelizmente, é difícil encontrar médiuns fiéis que possam ser reais transmissores daquilo que a espiritualidade quer. Sentimos saudade, sim, de médiuns maravilhosos que conhecemos na nossa adolescência, porque eram pessoas fantásticas, cujas mediunidades eram dedicadas a ser instrumento dos espíritos amigos para com a necessidade dos encarnados. Uma vez, uma senhora muito perturbada foi até a reunião pública de Chico Xavier. Gente. As janelas todas abertas. E ela, do lado de fora, começou a gritar: Chico Xavier, eu te amo. Chico Xavier, eu vim te dizer que nós vamos casar e vamos ser muito felizes juntos. E ela não parava de gritar. E vocês sabem como o espírita tem o que os espanhóis chamam de vergüenza densa, que é sentir vergonha pelos outros. E aí foi aquela coisa, todo mundo se olhando, todo mundo se catucando, e ela gritava: Chico, eu te amo. Até que no meio daquela multidão, o Chico disse: chame a nossa irmã, deixa ela entrar. Os espíritas queriam morrer, mas não queriam deixar ela entrar. E o Chico dizendo: deixa ela entrar. Aí ela entrou. Ela correu para o Chico, abraçou o Chico, beijou as bochechas do Chico. Chico, eu vim dizer que eu te amo, que nós vamos casar, vamos ter filho, vamos ser muito felizes. O Chico, tranquilo, sentou-a numa cadeira e disse: minha filha, eu daria tudo para me casar com você, mas não é possível, porque nesta vida o casamento não faz parte do meu compromisso. Eu tenho certeza que um dia você vai encontrar alguém que vai te amar muito e você vai ser muito feliz, mas comigo, não. E aí ela começou a chorar, porque na verdade ela estava influenciada por entidades que queriam criar a maior bagunça na reunião que o Chico estava coordenando. Mas com aquele carinho com que o Chico a tratou, tranquilamente, ela se acalmou e pôde perceber que o que ela propunha era um absurdo, mas que um dia, quem sabe, ela encontraria alguém que realmente a amaria. Já comentei, acho que com vocês aqui, que existia um morador de rua em Uberaba chamado Jorge, e ele tinha uma ferida na boca que ia até a bochecha e não cicatrizava nunca, sempre sangrando. Todo sábado de manhã, quando as caravanas iam até o Chico, o Jorge aparecia. Chico, eu vim te dar aquele beijo, meu amigo. E os espíritas alucinavam. Pegavam o Chico: Chico, vamos embora que o Jorge está chegando. E o Chico esperava o Jorge. Aí o Jorge chegava, tascava um baita beijo na bochecha do Chico. Milhares de lenços apareciam.
Chico, pelo amor de Deus, tira esse sangue da sua bochecha. Esse Jorge não sabe o que faz? Te beija e deixa essa marca de sangue em você? O Chico limpava, devolvia o lenço para alguém, se despedia do Jorge e seguia. Um dia alguém veio avisar: Chico, Jorge morreu. Ele estava deitado na porta do mercado, quando foram olhar, ele morreu dormindo. E aí os espíritas disseram: Chico, graças a Deus, né? Graças a Deus o Jorge morreu. Porque essa história dele vir aqui todo sábado para te beijar era horrível. E o Chico, sorridente, disse: vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Por que vocês acham que eu esperava o Jorge para receber o beijo dele? Vocês não têm ideia de quem era o Jorge. E a coisa que eu mais amo no Chico, entre tudo, é que ele morreu sem contar para ninguém quem era o Jorge. E até hoje, os espíritas confabulam. Meu Deus, quem será que era esse Jorge? Será que era Paulo reencarnado? Será que era Pedro reencarnado? Será que era Judas reencarnado? Mas pouca coisa o Jorge não era, não. Porque o Chico esperava o beijo dele. E ele morreu sem contar para ninguém quem era o Jorge. Às vezes nós vamos atrás de socorro espiritual para a nossa vida e desprezamos ou fingimos não enxergar quem na rua nos vem pedir um trocado. Quem na rua está vendendo um biscoito que nós não queremos. Mas não é só não querer o biscoito, nós não queremos olhar para a pessoa que está vendendo o biscoito. Estive no Rio de Janeiro, mês passado, fiz 14 palestras em 18 dias. Não fui abordada em momento algum por ninguém. Vi um Rio de Janeiro seguro. Fiquei em Copacabana. E quando eu chegava nas palestras, eu já dizia: sou carioca, sou do Meier. Quem é do Meier não bobeia. E as pessoas: você é carioca? Sou, mas saí daqui muito criança e fui para Brasília. Fazendo as palestras, um dia, eu voltava para o hotel, depois de caminhar até a praia, um senhor me abordou. A senhora comprava um salgado para mim? Compro, vamos ali. Eu cheguei na lanchonete e falei: moço, ele vai escolher um salgado. Ele chegou no meu ouvido e falou: posso escolher 2? Porque eu guardo um no bolso para comer de noite. Gente, isso acabou comigo. Quase que eu comprei metade da lanchonete para ele levar. Porque, por incrível que pareça, durante a manhã, os moradores de rua dormem. É a hora que o carioca sai para caminhar, para ir à padaria, para ir ao mercado. À tarde eles acordam. E aí eles procuram pegar as pessoas para pedir alguma coisa. Eu atravessei o Rio de Janeiro umas 3 ou 4 vezes. Fui até a Ilha do Governador e vi o carioca necessitado de acreditar, como todos nós, que a vida vai ficar melhor, mas sem saber como construir essa vida, como pedir em oração alguma coisa que ele esteja precisando para a sua vida pessoal, para o seu relacionamento com a família, no trabalho, na via pública. E o carioca continua gentil como sempre. Eu andando de bengala e um senhor da prefeitura estava fazendo uma obra, ele pegou um monte de cone, colocou em cima da cabeça e disse para os carros que vinham: vamos deixar a senhora passar. Era eu. Aí lá fui eu com a minha bengalinha, atravessando a rua, mas a satisfação dele, eu percebi, em oferecer ajuda. Pessoas de todas as idades me interpelavam: posso ajudar? A senhora está precisando de ajuda para atravessar a rua? Aí eu cheguei contando isso,
e os meus amigos aqui de Brasília disseram que os espíritos amigos não só me deram socorro espiritual, como me colocaram numa bolha. Porque o carioca não é assim tão gentil, mas somos todos sim. Porque gentileza, já disse o profeta, gentileza gera gentileza. E as coisas ruins que nós lançamos sobre o outro voltam para nós. Fazemos um ciclo. E as pessoas às vezes dizem, nossa, fulano não deve ter nem acordado, porque eu lancei uma vibração em cima dele. Não nos esqueçamos. Primeiro, aquela vibração que você lançou te envolve completamente. Depois ela vai na direção da pessoa em quem você pensou. Mas o primeiro prejudicado é você mesmo. Depois surgem as doenças, as tristezas profundas, as depressões, e nós não sabemos de onde. É desse socorro espiritual que nós pedimos tanto e que aparentemente não vem para nós. E precisamos saber que tudo que doamos à vida, a vida vai nos devolver em algum momento, inegavelmente. Então, sei bem que falo numa época em que os dias são extremamente difíceis, em que tudo parece concorrer para nosso desânimo, a nossa desistência. Mas os amigos espirituais dizem que antes de mergulhar na terra, nós sabíamos que seria assim. Sabíamos que essa seria uma vida decisiva para a mudança de nós mesmos. E muita gente me diz, Maíse, o terceiro milênio já chegou. Eu digo, aonde? Aonde que o terceiro milênio chegou? Se ele nem começou dentro de nós. Por isso, quando perguntavam para o Chico, Chico, quanto tempo você acha que o terceiro milênio vai demorar? E ele dizia, uns 200 anos. E tem 22 que ele desencarnou. Então, não nos iludamos, se não começar portas adentro do nosso coração, esse terceiro milênio não chegará. Porque crianças e adolescentes parecem cada vez mais impermeáveis aos nossos bons conselhos. Parece que nós estamos tentando, sem conseguir, que gerações depois da nossa sejam mais proveitosas para quem vier e mais iluminadas até. Pensemos sobre isso. Pensemos sobre toda a contribuição que nós podemos e devemos dar à vida. Se cada ser que veio à Terra e ajudou a promover dias melhores tivesse desistido, provavelmente nenhum de nós também estaria aqui. Aparentemente, aquele que não faz o bem ou que até pratica o mal, diariamente parece ter vitórias. Entretanto, aquele que sabe que é semeando devagar e sempre, não recusando o trabalho que nós podemos fazer dentro ou fora da casa espírita, que nós vamos ver um novo mundo de verdade. Uma vez, Divaldo Franco, tribuno espírita, disse a Joana de Ângeles, sua mentora, a senhora já escreveu tantos livros, dá tanta orientação, a senhora conversa através de mim com as pessoas que precisam, socorrendo espiritualmente. E para mim, que a senhora protege, a senhora nunca deu uma mensagem direta, pessoal. Pois ela o levou até o escritório dele e disse, pegue qualquer livro. E ele escolheu um, abriu. E ela disse, leia. E aí ele começou a ler uma mensagem que dizia, tu deves, tu podes, tu vais. E ela virou-se para ele e disse, adivinha quem é tu? Adivinha quem é tu? Das mensagens todas, é você. Então a verdade é que isso também aconteceu com o Chico. Um dia em que ele estava muito sofrido, sentindo muitas dores. Ele disse a Emmanuel, será que Jesus não podia me curar? Jesus curou tanta gente, Jesus cura até hoje, sem que percebamos
será que Jesus não podia me curar? E Jesus disse, abre o Evangelho. Pega o Evangelho, abre o Evangelho na página tal. Ele abriu. Leia em voz alta, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Emmanuel disse, você entendeu, Chico? Eu vos aliviarei. Ele não disse que ia curar. Eu vos aliviarei. E o Chico não falou mais nada. Verdade, meus amigos, que nos nossos anseios de carinho, os espíritos amigos nos ouvem e nos abençoam. Mas às vezes aquilo que nós temos que passar, passamos. Aquilo que nós temos que vivenciar, vivenciamos. Porque também é preciso mostrar quanto de bem nós já temos no coração. E com certeza o mundo espiritual vai ouvir falar de nós, porque estaremos para sempre modificados e melhores. Ficou famosa aquela história de Chico tendo um ataque de pânico, porque ele teve um ataque de pânico aos 32 anos de idade. Ele estava na cozinha de casa, sentado num degrau, de repente ele não conseguia respirar. E naquela época não chamava ataque de pânico. E ele achou que estava morrendo. Ele não conseguia respirar, e foi aí que Emmanuel apareceu. E ele virou-se e disse, o senhor vem me buscar? Se eu estiver morrendo agora, o senhor me busca? Emmanuel disse a ele, desculpe, eu tenho uma reunião. Imagine o seu mentor aparecer, você perguntar se ele vai te ajudar na hora da morte, ele dizer, eu tenho uma reunião. E Emmanuel desapareceu. Aí é que a síndrome do pânico chegou mesmo. Ele buscando ar sem conseguir respirar. Apareceu a irmã Sheila. E ele imediatamente disse, irmã Sheila, Emmanuel disse que se eu morrer agora, ele não vem me buscar. A senhora me pega? Ô, meu filho, eu tenho uma reunião com Emmanuel. E desapareceu também. Aí pronto, aí ele já quase rolou no degrau da escada para o quintal, aquela dor no peito, aparece Dr. Bezerra de Menezes. Olhou e disse, meu filho, o que você está fazendo encolhido nesse degrau? Eu estou morrendo, não precisa me dizer, eu sei que o senhor não vem me buscar, mas eu estou morrendo. Dr. Bezerra riu e falou, meu filho, deixa eu ver se eu posso fazer alguma coisa por você. Se ajoelhou, colocou a mão no peito do Chico e o Chico viveu mais 60 anos. Viveu mais 60 anos. Porque, meus amigos, enquanto não chegar a nossa hora, pode todo mundo dizer que o socorro espiritual não está conosco, porque está. Que não há solução para o nosso destino, porque existe solução para o nosso destino. Mas vamos ajudar o mundo invisível a nos ajudar, fazendo o melhor ao nosso alcance, sem lamentar qualquer coisa que o nosso coração não tenha conseguido realizar, para continuar tentando, sempre tentando, na certeza de que um dia todos nós nos encontraremos na pátria da união sem adeus, sem lágrimas, sem morte, para onde já foram os que nos antecederam e para onde iremos todos nós. Por isso, quando Paulo de Tarso, preso, e Silas cantavam, os soldados da cadeia tinham horror, porque os outros presos choravam, emocionados com a fé daqueles dois, e cantavam também. E como o povo romano, os títeres romanos, viviam para impor o medo, quando surge o Cristo, ele fala de uma alvorada nova. Quando Jesus foi crucificado,
Os sacerdotes queriam matar Lázaro, porque Lázaro comprovadamente tinha morrido, tinha sido trazido da morte por Jesus, e cada vez que Lázaro passava, as pessoas lembravam: meu Deus, como é que nós crucificamos o homem que trouxe Lázaro de volta à vida? O ser humano não tem jeito. Enquanto ele não perceber que Jesus é a alma incondicional do nosso carinho, é o amigo que nos sustenta, a alma mais perfeita que já viu na terra, e não seguirmos o que ele preceituou, nós seremos sempre meio felizes, meio satisfeitos, meio esperançosos, mas com Jesus encontraremos, sem dúvida, a alegria plena, porque ele afirmou inesquecível: a cada um segundo as suas obras. E nós estamos tão esquecidos disso. Vamos pensar sobre isso. Vamos nos dedicar a uma nova vida na Terra, que talvez a nossa geração não veja, mas voltaremos amanhã para colher o que hoje estamos semeando. Que Jesus nos guarde, nos abençoe, que o bazar que vocês organizam seja grandemente vitorioso e que cada um de nós possa todas as noites dizer: eu posso, Senhor, eu posso porque confio em Ti. E seja qual for o socorro que eu precise, antes mesmo de surgir a minha necessidade, Tu já tens a solução para o meu caso. Que nós possamos amar, servir. E se vocês souberem quem era o Jorge, me contem. Muito obrigada, meninos. Obrigada. Maíse, muito agradecido por mais essa noite que você nos presenteou, que o Otávio marque novamente com você, que você trouxe que quando a gente joga generosidade, recebe. Você hoje nos permeou com a sua generosidade e ela vai retornar para você. Por terem vindo com a chuva. Exatamente. Meus avós espíritas, quando dava uma gotinha, ninguém aparecia no centro. Muito obrigado, Maíse. Obrigada a você. Chegando ao final do nosso trabalho, como a Maíse disse agora no encerramento da sua palestra, o nosso bazar começa na próxima sexta-feira, dia 22. O bazar é no dia 22, 23 e 24 de novembro e na próxima semana, dias 29, 30 e 1º de dezembro. Aqueles que não conhecem o nosso bazar, esse é o 48º bazar que nós temos a imensa satisfação de levar ao público. São crianças, eram crianças, né? Hoje já está tudo... Quem era criança hoje está com 40 anos. Mas crianças, adolescentes, jovens adultos, jovens senhoras, jovens senhores, que dedicam o ano inteiro por essa obra. A gente trabalha todos os domingos à tarde, tentando fazer as peças mais bonitas para apresentar ao público. E a partir de 1º de julho de todos os anos, nós trabalhamos segunda, terça, quarta, sábado e domingo, para que a gente possa fazer o nosso bazar. São peças que levam todo o amor, todo o carinho, toda a generosidade que a gente busca ter, pelo amor que a gente tem por essa casa, pelo amor que a gente tem por esse trabalho. Então, todo aquele que leva uma peça para a sua casa, além de estar levando uma peça muito bonita, porque o Rema sempre primou pela qualidade daquilo que apresenta, está levando o coração de cada um de nós, está levando o coração de Maria, certamente está abençoando a casa com muito amor, com muito carinho que todos nós temos pelo trabalho que nós fazemos. Convidamos a todos que compareçam aqui no dia 22, não precisa comprar nada, mas venha prestigiar o nosso trabalho, vem tomar um cafezinho aqui com a gente, vem conhecer, tem verdadeiros artistas aqui. A gente está publicando no nosso Instagram, no nosso Facebook, que é Bazar do Rema, algumas peças, algumas coisas
que a gente vai apresentar aqui. E quem não conhece, dá uma olhadinha lá para você ver que são verdadeiras obras de arte. Pessoas que nunca pensaram em pintar nada, só o set, hoje pintam peças maravilhosas. Então, antes de vocês, agora que eu já falei da parte espiritual, agora vamos falar da parte física. Antes de vocês comprarem qualquer coisa no Natal, dá um pulinho aqui para conhecer o nosso bazar. Tem a seção da Baby, onde tem coisas para as crianças, tem o cantinho da Tienete com geleias, com doces, com bolos, tem um cantinho do lar com coisas para casa, tem o crochê com peças lindíssimas, tem a decoração para você decorar o seu lar, o lar dos seus amigos, tem a infantil com coisas para as crianças, tem o Natal, que é o nosso carro-chefe, para você poder enfeitar o seu lar, tem o brechó para quem quiser comprar algo que já foi doado para o Rema. As roupas são limpas, são passadas, são costuradas, tudo arrumadinho, tudo bem feito, tudo limpo para que a gente possa apresentar o bazar. Tem a bijuteria para quem quiser também comprar uma bijuteria. Escapou alguma? Tem o nosso, Joaquim, desculpa, que você falou tanto do restaurante, o nosso restaurante também, que quem quiser lanchar pode vir, vai ter almoço, tem jantar, e a gente também vai fornecer comida, o nosso bacalhau, a Consuleza congelado também vai estar aqui à disposição para quem quiser conhecer. Desculpa de me alongar um pouco, mas é que a gente fica muito emocionado de falar do nosso bazar e convidamos a todos uma vez mais, 22, 23 e 24, das 9 às 19, né? Ou das 10 às 19? Das 10 às 19 da próxima sexta, sábado e domingo, 22, 23 e 24, e depois sexta, sábado e domingo novamente. Só uma coisa, vai ter domingo, vai ter prece? Esse domingo agora? Então, esse domingo tem? Então, esse domingo tem prece, mas as próximas 2 quintas-feiras e os próximos 2 domingos não haverá trabalho no Rema, porque a gente vai estar, não vai ter prece, mas vai ter o trabalho que a gente vai estar aqui, tá bom? Então, uma vez mais agradecido a todos. Maís, uma vez mais, muito obrigado. E eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor, por mais esta noite, rogando a todos os nossos amigos lanceiros que nos conduzam até os nossos lares em paz e segurança, para que levemos as palavras da nossa amiga no nosso coração e possamos refletir em busca da nossa reforma moral tão importante para cada um de nós. Sendo assim, Senhor, pedimos sua permissão para encerrar o trabalho desta noite, dando graças a Deus.